Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviços e o nosso lema, como vocês já conhecem, é menos impostos e mais empregos. E hoje, para discutir esse assunto, junto com a reforma tributária que estamos atravessando no Congresso Nacional, está aqui o Roberto Janetti, que nos dá uma grande presença. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço, Luiz, pelo convite. Eu acho que você é uma pessoa importante para falar um pouquinho sobre esses assuntos do momento. E como sempre, nós começamos a primeira pergunta através do Roberto, que está aqui conosco. Por favor, Roberto, a palavra é sua. Doutor Roberto Janetti da Fonseca, meu xará. Charás, aliás. Muito orgulho. Muito bom encontrá-lo aqui. E eu gostaria, Xará, que você fizesse um pequeno resumo de como os empresários estão enxergando a reforma pelo que já aconteceu na Câmara de Deputados. Como os empresários estão vendo, os empresários de diversos tipos e áreas de atuação, você tem contato com eles, como é que você está enxergando isso? Muito obrigado, Luiz e Roberto, aqui pela entrevista, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho o seguinte, quer dizer, de uma maneira geral, a reforma tributária é muito bem-vinda pelos empresários. Por quê? Porque nós vivemos hoje aquilo que se denomina um manicômio tributário no Brasil. Imagina que nós temos 70 milhões, eu vou repetir o número para não ter dúvida, 70 milhões de litígios tributários hoje correndo no Brasil. Qualquer coisa é objeto de autuação fiscal, de disputa, de multas, de conflitos entre o fisco e o contribuinte. Até pela interpretação subjetiva que a lei muitas vezes dá a certas situações, onde, mesmo agindo em boa-fé e às vezes até em consistência com pareceres jurídicos de grandes advogados e tal, vem a Receita ou a Fazenda e diz que não é assim que ele interpreta e lá vai a aplicação de um auto de infração, de uma multa de 150% e cobrança judicial. Então, eu acho que isso não é mais suportável. O cidadão brasileiro, o empresário brasileiro não aguenta mais essa situação tributária complexa. Para pagar imposto, a gente gasta 1.700 horas por mês de pagamento de imposto, enquanto nos outros países é 500, 300, 200, 100 horas. Então, a complexidade, o número de leis, são 27 estados, cada estado tem um compêndio de legislação de ICMS diferente do outro. Em resumo, do jeito que está, não dá para continuar. Chegamos no momento em que o Brasil reclama, e com razão, cada um, que se faça uma reforma tributária, que simplifique, que tenha menos litigiosidade, que seja mais clara, mais transparente a lei, mais objetiva, e ao mesmo tempo que reduza os conflitos distributivos que nós temos hoje em várias dimensões, entre os entes federados, entre o fisco e o contribuinte, entre as regiões do Brasil, entre os setores da economia. Cada grupo desses tem conflitos e nós temos que reduzir os conflitos, trazer mais consenso, mais cidadania fiscal para uma relação mais saudável e um ambiente de negócio mais saudável para a economia brasileira. Por isso que eu acho que a grande maioria dos empresários, sim, está satisfeito com a chegada da reforma tributária. Falta responder agora que se a reforma tributária apresentada é a reforma que nós sonhamos. E aí podemos dizer que, em parte, tem muita coisa errada ainda a ser ajustada. Agora, em relação a esse sonho, mas antes do sonho, esse modelo insuportável que nós estamos vivendo, ele acaba atingindo todos os empresários. Existe essa consciência em todas as áreas dos empresários de que hoje nós estamos no limite e ninguém aguenta mais?
Ou tem setores que acham que do jeito que está, tá bom? Olha, é muito raro achar alguém que elogie o atual sistema tributário. Eu diria que é quase unanimidade que o atual sistema tributário é horrível. Até porque todos sofrem. É impossível você não perceber a irracionalidade da nossa estrutura tributária hoje no Brasil. Regressiva, complexa. É unanimidade. É unanimidade. Eu acho que sim. Eu percebo que é muito raro encontrar, se é que existe alguém que diz, não, eu defendo o tal sistema. Agora, aproveitando, quais são os pontos positivos da reforma que você acha e quais pontos negativos da reforma? Vamos lá, vamos começar então a elaborar. Primeiro, a mudança de origem para destino. Lembrando que o ICM foi criado em 66, na reforma realizada à época pelo economista Otávio Gouveia de Bulhões. Hã? ICM daqui. ICM, né? Chamava ICM. Não tinha o serviço ainda. Era ICM, só mercadoria. Pelo economista, então ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, e Roberto Campos, ministro do Planejamento. Fizeram essa grande reforma. Tinha um chamado imposto único antes, né, coisa já pré-histórica, né, estamos falando dos anos 40, 50, e colocaram esse imposto, que era um imposto de valor agregado. Já era uma modernidade que tinha surgido na França, do IVA. Só que fizeram aqui de uma forma que eu acho que foi equivocada, que o tempo mostrou o equívoco. No momento que fizeram, ninguém percebeu isso, que em vez de cobrar no destino, que é imposto de consumo, se cobrava na origem. E aí teve uma grande distorção que, cobrando na origem, você cobra sobre a produção ou o prestador de serviço depois pelo ICMS, que veio mais tarde. E permitia a guerra fiscal. Começou a haver uma grande guerra fiscal entre os entes subnacionais, oferecendo descontos, oferecendo diferimento e causando com isso uma grande perturbação da economia nacional. Porque até do nível da concorrência desleal, eu acho que isso é um fato grave, criou uma situação assimétrica dentro do próprio país para diferentes concorrentes. Dou um exemplo. Você tinha a indústria automobilística instalada aqui no estado de São Paulo, há 20, 30 anos, foram pioneiros, pagaram o preço do pioneirismo, se implantaram aqui, produziram automóvel, contrataram fornecedores, serviços, etc. Aí, de repente, 30 anos depois, num estado vizinho, não preciso nomear qual porque teve tantos, instala lá e diz, não, você vai pagar só 1% de ICMS e manda teu carro para São Paulo e concorre lá com essa vantagem. Isso desestruturou todo o sistema, né? Isso não é justo, isso cria uma insegurança jurídica. Eu, sinceramente, eu me coloco de fora, por exemplo, se eu fosse um investidor estrangeiro, eu olharia para esse país e falava assim, não é confiável. Porque como é que você pode tratar concorrentes iguais de forma desigual? Aí começou os lobbies das indústrias, né? Aí começou, de repente, quem ganhava a concorrência no Brasil? Em todos os setores, inclusive serviços. Não era mais a empresa mais competente, mais eficiente, mais organizada, não. É que tinha o melhor lobby para se situar dentro de uma jurisdição que lhe dava a melhor vantagem tributária. Aliás, eu ouvi isso de muitas empresas. Semana passada mesmo, eu jantei com um empresário importantíssimo, das maiores empresas do Brasil, e ele falou assim, pois é, até agora, a pessoa mais importante na nossa diretoria era o diretor jurídico, porque colocava a gente sempre na melhor estrutura tributária de algum estado ou de algum município que nos dava vantagem. De agora em diante, não vai ser mais assim, porque vai equalizar. Isso é uma grande mudança, porque a hora que equaliza, começa a haver uma competência que vai se mostrar quem é competente e quem não é competente. Perfeitamente. Né? Então, a palavra produtividade vai passar a ter valor em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Porque vai depender também da alíquota que foi estabelecida em função das exceções ou em função da necessidade de diminuição da alíquota em relação a, por exemplo, saúde. Entre setores você pode ter ainda algum desequilíbrio e desajuste, verdade. Mas dentro do setor, não. Entre as empresas da mesma categoria, você vai ter uma equalização que vai dar a elas o mesmo nível de... Setores pode.
Entre setores, você pode ter, por exemplo, carregou mais o imposto para o consumidor de serviço do que da indústria, que é o fato que nós estamos aqui comentando. Sim, mas dentro do setor de serviço, todos vão ser iguais. Então, não há concorrência desleal. O que você pode ter é uma mudança no padrão de consumo. Deslocar para um setor em detrimento de O outro. padrão de consumo pode mudar. Se relativamente os preços de serviços vão ficar mais caros que os preços de bens, você pode ter um deslocamento do consumo de serviço para consumo de bens. Porque a elasticidade de preço vai mudar. Isso sim é uma discussão técnica, um pouco complexa e um pouco ainda, eu diria, quase que, não vou dizer impossível, mas muito difícil de fazer, mas por intuição a gente percebe que vai haver uma mudança no padrão de consumo do brasileiro em função da reforma tributária. Agora, é exatamente em cima. Hoje o setor que mais emprega é o setor de serviços, com 70% do emprego no Brasil. Somos os maiores arrecadadores e o salário médio, como sempre se falava que o salário médio do setor de serviço era degradado porque eram pessoas de baixa qualidade técnica e hoje não é mais isso também. Hoje não é mais verdade. Nosso salário médio é maior, inclusive, do próprio indústria hoje. Perfeitamente. Então, por que não está sendo colocada nessa discussão uma coisa importantíssima para manter o emprego e para melhorar a empregabilidade, que é a desoneração da folha de pagamento? Eu acho que a desoneração da folha é fundamental. Eu acho que a gente está discutindo esse assunto há muito tempo no Brasil. Há 22 anos. 22 anos. Eu acho que a gente tem aqui um outro obstáculo, uma pedra no caminho da economia brasileira, que é esse altíssimo nível de encargo em cima da folha, que prejudica a empregabilidade, não há a menor dúvida disso, que leva muito à informalidade, à pejotização, e isso cria problemas para a Previdência e cria problemas também para o próprio cidadão, que deixa de ser empregado, de ter um emprego formal, registrado, etc., para trabalhar como informal. Isso não é bom para a economia como um todo, é uma coisa que a gente tem que ter consciência de que ou nós consertamos e aproveitamos essa onda de reforma para colocar isso na pauta, ou vai passar o momento. Então eu acho sim, Luigi, que é o momento da gente insistir nesse tema, colocar isso dentro do Senado e da Câmara, agora na lei complementar, na própria ainda a avaliação da PEC 45 no Senado, a possibilidade de vincular a vigência da nova estrutura a uma reestruturação da folha. Até porque, dentro desse conjunto de setores e de bens e serviços que o novo IVA vai abranger, e é bom que abranja todos, quer dizer, eu acho que quanto menos impostos a gente tiver, melhor. Ainda não está bom, mas o ideal seria que fosse 1 ou 2, no máximo. Tem 4, 5. A gente ainda está complicando. Tem o IBS e tem o CBS. Mas então, eu acho que colocando todos dentro do mesmo nível tributário, você cria de fato um prejuízo para o setor de serviços, na medida que o consumidor dos serviços vai pagar mais imposto do que paga hoje. Então vai onerar a conta do consumidor de serviços. Lembrando que não é a empresa que paga, é sempre o consumidor. Sempre o consumidor. Então o que acontece? Se ele vai pagar mais imposto, vai aumentar o preço. Então ele vai consumir menos. Isso pode gerar algum desemprego, ou vai gerar algum desemprego no setor de serviços, vai encarecer ao consumidor alguns serviços. Aí o setor de serviços é muito amplo. Tem uns que são mais... a elasticidade varia, porque tem serviços que são mais de renda média e alta e outros que são de renda baixa. Os de renda média e alta não vai ter muita diferença. O consumidor de renda média e alta, ele vai continuar pagando, paga um pouco mais, fazer o quê? Mas ele continua consumindo. A diferença de preço não vai... Por exemplo, um barbeiro. Nós não vamos deixar de cortar o cabelo porque aumentou de 13 para 25. Nós vamos continuar cortando cabelo, do mesmo jeito. Agora, para um cidadão que ganha 3 ou 4 salários, se contar o conjunto dos serviços que ele paga, esse aumento tira dele 5 ou 10% da renda que ele tem. Então vai afetar o nível de consumo dele, não só para serviços, mas até para bens também, porque
Se ele vai pagar mais pelo serviço, ele vai consumir menos bens. Então, é algo que, na base da pirâmide, esse aumento de imposto pode sim causar alguma perda de demanda. Agora, nós temos feito, né, continuando com a desoneração da folha, algumas simulações. Uma das simulações é você transferir para o IVA a desoneração da folha. Então, nós aumentaríamos a alíquota do IVA para desonerar a folha de pagamento. Nós fizemos algumas simulações e com 22%, baseado no início da PEC 45, a gente conseguiria ter uma desoneração total da folha dos 300 bilhões que a gente paga por ano para o recolhimento da Previdência. Já que a base de tributação nossa é a folha, e essa base não vai cobrir as necessidades da Previdência, a gente está propondo uma outra alternativa, que seria, em vez de aumentar o IVA, a alíquota do IVA, a gente criar uma contribuição tipo CPMF, que eu sei que você não gosta muito, mas a gente gostaria de que fosse colocado em discussão isso. Seria possível colocar em discussão isso no Senado ou não? Luiz, eu não gosto da CPMF porque ela é cumulativa. E, aliás, não vejo que seja uma solução que seja hoje aplicada em outros países com sucesso. Ao contrário, a gente não vê mais esse tipo de imposto sendo aplicado em lugar nenhum. Poucas tentativas tiveram pelo mundo e inclusive no Brasil, e a própria Câmara acabou rejeitando. A Câmara é a vontade popular, certo ou errado, mas é lá que se decide na democracia. Então, eu acho que o que não se fala e que eu acho que está faltando colocar nessa discussão toda é a reforma administrativa. Eu acho que não chega de criar imposto. Para que criar mais um imposto? Criar um imposto substituindo o outro. Mas eu acho que muito melhor a gente falar em redução de despesa. O nível de desperdício que a gente tem, o nível de dispêndios desnecessários, de empreguismo que a gente tem no setor público, e para não dizer ainda da falta de privatização, que está de novo, anos aí que nós estamos conversando, ainda falta muita coisa a ser privatizada, tanto a nível federal quanto estadual. Então a gente teria como arcar com esses custos da Previdência dentro da própria Receita Tributária já vigente. Eu acho que não precisa criar novo imposto, o que nós precisamos é gastar melhor. E gastando melhor, tem até um sistema americano que hoje está sendo muito usado, aliás não é americano, foi criado na Inglaterra, chama Spending Review, tem sido muito defendido pelo ex-senador José Serra, que é um estudioso, está sempre trazendo novidades para o Brasil, e o Spending Review, você faz a cada quadrimestre uma revisão do seu orçamento para ver se você está cumprindo de forma adequada, a alocação de recursos está sendo feita de forma eficiente e eliminando desperdícios, eliminando desvios, acabar com essas emendas desnecessárias, emendas que jogam dinheiro fora, que colocam aí em alocação de bilhões de reais do contribuinte brasileiro em coisas que não são prioridade. Janete, essa Sim. daí é a parte que eu considero o sonho, né? Agora, a realidade é que nós precisávamos diminuir o imposto sobre o trabalho, porque isso traz uma complicação para todos os trabalhadores, mesmo aqueles Verdade. que são legalizados, ele acaba custando muito para a empresa e ele poderia diminuir isso da empresa e ele ganhar mais. Então, a desoneração do trabalho, ela é muito importante, né? Eu concordo 100%. Eu acho que é um tema absolutamente indispensável de ser tratado e vai exigir muita ousadia e coragem dos governantes para fazer isso, porque tem um risco embutido. Acho que no Senado a gente pode conversar Claro. isso, inclusive outra coisa também, que nós estamos com um processo de implementar essa nova reforma tributária e estão pedindo 8 anos para fazer isso. Ora, se deu certo tão bem o IVA lá fora, por que tem que esperar 8 anos para fazer essa implantação e não pode ser feito imediatamente a curto prazo? O que você acha disso? Vamos por partes. Primeiro, eu acho fundamental colocar isso no Senado, Luiz. E olha, eu acho que a gente tem que procurar os nossos parlamentares e vamos fazer isso já a partir da semana que vem, quando iniciar de novo o trabalho parlamentar, e colocar realmente as bancadas informadas a respeito dessa
vontade, dessa aspiração do empresariado brasileiro, não é só o serviço, acho que são todos. Você vai ter todos a favor, CNA, CNI, CNS, todos a favor disso, fazendo realmente um trabalho vigoroso de convencimento de que não dá para seguir com a PEC 45, com a reforma tributária, sem endereçar também a questão da redução dos encargos sobre a folha de pagamentos. Inclusive os sindicatos dos trabalhadores acham exatamente a mesma coisa. Vai gerar mais emprego. A coisa mais fundamental que a gente tem no Brasil é gerar emprego e que esse emprego seja traduzido em aumento de renda, portanto de consumo. O consumo gera mais demanda, você gera mais investimento e o ciclo virtuoso da economia. Eu, como economista, quer dizer, eu fico vibrando quando eu vejo o círculo virtuoso entrar em funcionamento, porque ele é autopromotor, ele se auto-estimula. Então, você tem uma sucessão de eventos que vão tornar a economia crescente. O Brasil pode até sair dessa fase de baixo crescimento que já está insuportável. E competição também, internacional também, né? Porque se não tiver a desoneração da folha, a gente compete menos internacionalmente no setor de serviço. A gente buscar competitividade pelo aumento da produtividade, pelo aumento da escala de produção e pelo aumento do investimento em tecnologia e capacidade produtiva. São as variáveis que transformam uma economia. E o aumento do investimento, ele só vem se você realmente mostrar que você tem uma capacidade sustentável de consumo e de geração de renda. Então, eu acho que a faísca para o processo, de fato, é o aumento da renda. E o aumento da renda e do emprego, você vai ter como consequência imediata da desoneração da folha. Então, eu vejo, sim, como uma medida altamente positiva, mas lembro que envolve riscos, porque como é que você vai cobrir o custo? Aí entra a questão da reforma administrativa de novo. Nós temos que reduzir custos do governo, esse Estado gigantesco, essa hipertrofia da máquina do Estado, que nós admitimos no passado, que nós deixamos acontecer e que hoje temos que consertar. Nós não queremos um Estado tão grande. Essa demanda tem que vir da população, da sociedade civil, para que o Estado realmente faça uma reforma administrativa para reduzir aí por volta de 400, 500 bilhões por ano de custo. E aí cabe os 300 bilhões. Aí cabe. Certo. E tem como fazer isso, inclusive até... Bom, nós temos duas sugestões. Uma em cima do aumento do IVA para a necessidade da Previdência, e a outra com a CPMF, que é uma contribuição à suplementação financeira, com a alíquota de 0,74 a gente conseguiria fazer a mesma coisa. E a terceira com a reforma administrativa, desculpe. Junto com a reforma administrativa, você diminui o custo para o Estado, que seria exatamente uma das itens importantes, é a Previdência. Né? Veja, não tem uma bala de prata aqui. Eu acho que você tem que fazer realmente por tentativa e erro. Eu iria pelo primeiro caminho, pela reforma administrativa, reduzir custo. E outra, falando sobre a vigência. E uma das coisas para aumentar a arrecadação, em termos nominais, mas sem aumentar a carga tributária em cima do consumidor, fazer, mas que mais que essa, que você vai aumentar a arrecadação e não aumentar a carga? Pela redução da sonegação, pela redução da informalidade. Se você consegue combinar redução de sonegação e redução da informalidade, você vai gerar uma base de incidência dos impostos muito maior. Então, com uma alíquota menor, ou com a mesma alíquota que seria hoje aplicada, você vai conseguir uma arrecadação maior e aí você pode realmente reduzir a carga da folha. Então, há várias maneiras de conseguir isso. O que nós temos é ter ousadia e habilidade, tem que ter um piloto habilidoso para fazer isso. Bom, nós estamos aqui com dois pilotos habilidosos. Agora, por que quanto antes melhor, Roberto? Pois é. Falar disso também. Eu acho uma insanidade, e eu repito, insanidade, 8 anos ou 10 anos de transição. Não tem sentido. Se a reforma é boa, quanto antes melhor. Vai dizer, mas não é possível. Então vamos lá, por quê? Primeiro, eles acham que tem, eles, eu digo, quem propôs esse período de transição,
que veio lá do Ministério da Fazenda, da Secretaria lá do Bernardo Api, aquela equipe. Tem que fazer os ajustes. Agora, esqueceram da tecnologia digital já aí disponível. Existente. Então, você pode fazer... Eu vou dar uma ideia para vocês que já foi usada no passado, quando não existia essa tecnologia. Quando teve o Plano Real, eles tiveram uma grande sacada, que foi, para meu ver, a chave da vitória do Plano Real. A criação da URV. O que era o URV? Era uma moeda virtual. Unidade de referência de valor. E aqui você vai ter que criar um IVA virtual durante um ano para fazer a simulação numa plataforma onde os algoritmos vão poder fazer os ajustes, a distribuição para os entes federados, do nível, a calibragem da alíquota para dar neutralidade prometida e repetida pelo governo tantas vezes. Não vamos arrecadar um centavo a mais do que já existe. Ok, então quanto é? É 1 trilhão, não sei quanto e tal, ok. Então nesse nível nós vamos ter que cravar a alíquota para não ser ela realmente gravosa para a sociedade. E a partir da simulação de um ano, você ter segurança para no ano seguinte desligar a chave do sistema anterior e ligar a chave do novo sistema. Simples como isso. Não há dificuldade para fazer isso. Nós já temos um plano pronto para isso, que já está sendo apresentado ao Senado. Quanto antes, melhor. A sociedade brasileira acha que tem que mudar assim que possível. E o assim que possível é a partir de um ano de simulação para dar segurança de que nós vamos ter neutralidade e equidade na distribuição dos recursos. Muito bom, doutor Janete. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito importante as suas colocações, principalmente trazendo uma missão para a população em geral de que nós precisamos nos movimentar para que tenhamos uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, eu acho que seria um sonho a gente esperar do governo a ele se autorreformar. Eu acho que parte de nós, sociedade, exigirmos essa reforma. E obrigado, Luigi, Contamos com o apoio do programa. Janete nessa reforma administrativa e apoio à desoneração da folha. Estamos juntos. Como um bom piloto. Conte comigo. Obrigado, E Janete. muito obrigado a você, telespectador, e nós estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.